Shalom, povo da comunidade cristã de Macapá, que bênção! É uma honra poder ministrar a palavra do Senhor a você. Eu não sei onde é que você está nesse momento, se você está na sua casa, se você está no trabalho, está indo, está voltando, eu não sei. Mas eu sei te dizer que se você abriu, Deus vai te alcançar, viu? Deus vai te alcançar poderosamente, porque a palavra de Deus diz que até o desejo que a gente adorar o Senhor provém dele, não é verdade? Então, para quem não me conhece, eu fui convidada pela pastora Laurinha e pastor Nonato para ministrar essa palavra para vocês essa noite. E eu já tenho com muita alegria no meu coração, acreditando que Deus vai penetrar o teu coração, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele ele penetra junto em medula, ela alcança. E se o teu coração estiver sedento, se o teu coração estiver com muita vontade de comer o maná de Deus, de receber do rio que flui do trono do Senhor, e acreditar que não sou eu, não é através de mim, mas é através dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, você vai receber o mais do Senhor. Então, prepara teu coração, sabe? Despeça, se tá ligando a tua televisão, desliga. Se tá fazendo alguma coisa, para um pouquinho, aquieta, né? Faz como Maria, fica um pouco quietinha na presença do Senhor, para que Ele possa ministrar ao teu coração, amém? Então eu vou estar orando pela tua vida. Eu queria que nesse momento, se você puder ficar de pé, fique, que tu estenda as tuas mãos, feche os teus olhos e que tu possa estar nesse momento sedento para ouvir o Senhor e receber essa ministração aí onde você está, amém? Fecha teus olhos. Meu Deus e meu Pai, aonde estiver, Senhor, um homem, uma mulher de Deus, meu Pai, esperando, Senhor, com que chegasse esse dia para receber uma resposta da parte do Senhor, para receber mais da Tua palavra, para ser cheio mais de Ti. Deus, contempla mãos levantadas, contempla coração rendido, contempla a mente, Senhor. Deus, Tu pode fazer todas as coisas, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, porque o Senhor é poderoso, Deus. Eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor, meu Pai, pode todas as coisas, porque o Senhor é um Deus que não está com a mão, Senhor, encolhida. A Tua mão, ela está estendida para ajudar o Teu filho, a Tua mão está estendida para levantar aonde ele está caído, Senhor. E nessa noite, meu Deus, invade essa casa, invade esse lar, invade essa família, Senhor, para que juntos, meu Pai, possamos, meu Pai, estarmos aqui, Senhor, alinhados com a Tua vontade, Senhor, para ouvir aquilo que vem do Teu coração. Deus, eu Te agradeço de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? E lembrando, não esquece, é muito importante a gente cumprir os princípios do Senhor, e eu tô falando de dízimos e primícias e ofertas, que vai ajudar você a desatar na sua vida e ter obediência ao Senhor, não é verdade? Então, se você ainda não depositou o seu dízimo, se você ainda não ofertou, ainda não primiciou, não fique de fora da bênção. É uma bênção individual, não é verdade? Porque Deus, ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Então, quando a gente fala, a gente está falando segundo a palavra de Deus, e eu creio que de uma forma poderosa Deus já ministrou o teu coração de quanto é importante a semeadura, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vinha para pregar uma palavra para vocês, e Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Ele muda. E isso é bom, sabe? Porque tu fica na dependência do Senhor. Ele tira todas as tuas possibilidades de achismos, de fazer de acordo com a tua vontade, de fazer de acordo com o teu querer. Então, Ele faz como Ele quer. Porque onde o Espírito de Deus está, Ele precisa ter liberdade, irmão. E você precisa dessa liberdade para o Senhor. Então, como eu peço que você dê essa liberdade ao Senhor, para que Ele ministre o teu coração nessa noite.
que Ele possa te inundar de uma forma radiante, de uma forma poderosa, porque é isso que Deus faz. A gente não sai da presença de Deus da mesma maneira. Eu, pelo menos, eu tenho esse testemunho para vocês que eu não saio. Se eu tô angustiada, tô alegre, se eu tô triste, se eu tô furiosa, eu vou para a presença do Senhor, amados, e eu não saio sem resposta. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que tu possas aquietar a tua alma. Aquieta a tua alma, sossega teu coração. Deixa tua mente ser levada totalmente cativa ao Senhor. Deixa Deus te conduzir. Para de lutar com a força do teu braço. Para de fazer do teu jeito. O teu braço, ele é de carne, mas a palavra de Deus diz que o braço dele é de poder. Então, eu começo essa palavra te dizendo isso hoje. Deixa o Senhor fazer por você, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer e a melhor decisão. Para de tomar atitudes que condizem a você, que a tua alma tá tão cheia, tá tão desesperada, tá tão angustiada, que aí você até confunde e ainda diz que é o Senhor que tá falando. Não, amados, a gente precisa se aquietar. A gente tem costume de julgar muito, né? A palavra onde o Senhor fala de Marta e Maria, a gente tem muito costume de julgar Marta, que estava agoniada, estava desesperada, limpando a casa, e a palavra do Senhor diz que Maria escolheu a boa parte. E às vezes a gente está assim, a gente não escolhe a boa parte para ouvir o Senhor. Então nessa noite assim, quieta, deixa Deus fazer, deixa Deus transformar teu coração. Para de culpar A, B e C sobre as coisas que estão acontecendo contigo, seja no teu trabalho, seja no teu ministério, seja dentro da casa do Senhor, e começa a deixar que Deus comece a fazer essa varredura dentro do teu coração. Te permite ser fascinado pelo Senhor. E eu te pergunto essa noite, que o tema dessa palavra é: você consegue resolver e contornar os problemas? Faz essa pergunta para ti. Você consegue? Porque, irmãos, eu não consigo. Todas as vezes que eu tento agir com a força do meu braço, da minha maneira, ao meu modo, Deus até permite, por causa do livre-arbítrio, da decisão, irmãos. Mas não que seja a vontade do Senhor. E Ele permite, que é para que eu reconheça a minha dependência nele. Irmãos, é o tempo onde nós estamos vivendo a volta de Jesus. Só que poucos querem ouvir falar da volta de Jesus. Querem ouvir falar sobre prosperidade, sobre como ser rico, como ser abençoado, como ser próspero, como ter saúde. Não é errado, irmãos, porque eu também peço para o Senhor. Mas você já parou para pensar e perguntar: Senhor, qual é o teu verdadeiro propósito para mim? Por que eu ainda estou viva? Para que eu ainda estou viva, na verdade? O mundo tá do jeito que tá. E não é a gente se desesperando, irmãos. Sabe? Arrancando o cabelo. Não é a gente fazendo da nossa maneira que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. O mar tá agitado, são problemas, são situações, mas se você não escolher se aquietar para ouvir a voz de Deus, os teus sentidos, irmãos, escuta o que eu tô te dizendo nessa noite, os teus sentidos podem ser afetados espiritualmente.
tua percepção pode ser afetada. E você pode tomar atitudes que não estão condizendo com aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Toma cuidado, calma. Não te desespera. O Deus que tudo pode não morreu. Pelo contrário, Ele está vivo. Eu fico parada, irmãos, lembrando de como deve ter sido desesperador para os discípulos de Jesus quando Jesus revelou que Ele ia para o Pai. E mesmo Ele dizendo que Ele deixaria o Consolador, eu fico imaginando aquele momento de como os discípulos devem ter se desesperado. Porque, e agora? Estaremos sem o Mestre. Quantos não ter se permitido, irmãos, a ouvir a voz que não era de Deus, a não discernir? Então para um pouco, essa mensagem é pro teu coração, para um pouco, tá? Acalma, aquieta. Porque se você não cuidar aqui, o reflexo do que você é fora é simplesmente da bagunça que está dentro de você. Será que você tem parado para ouvir o Senhor? Ou será que a ansiedade ela tem tomado conta do teu coração? Que você chega na presença de Deus, você fala tudo o que você precisa falar. E na hora que Deus vai falar, Senhor, só um minutinho, meu Deus, o telefone tá tocando, peraí, eu tenho que ir rapidinho ali, eu tenho que atender, peraí, a comida... A gente tá vivendo um tempo tão imediatista, irmãos. Não é isso que Deus quer pra gente, porque senão a gente vai errar no caminho. Por isso nós temos o bom pastor. Nós precisamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor. Mas se a tua percepção, se ela tiver ferida, não tem como ouvir a voz de Deus. Aí você vai dizer assim, como, Carla? Claro que eu ouço a voz de Deus. Será? O que é ouvir a voz do Senhor para você? Irmãos, eu tenho experiências diversas que um dia ainda vou compartilhar com vocês de como eu errei o caminho, pensando que Deus estava me orientando e eu estava com uma, podemos dizer assim, ceras espirituais assim, impedindo. E na verdade eu não estava ouvindo Deus, eu estava ouvindo a voz da minha alma. Então a palavra que eu tenho para ministrar no coração de vocês é essa. Quieta. Deus, Ele quer mudar a tua história, Ele sempre vai querer. Não duvide disso. Mas você consegue agir antes? Ou você ouve para poder agir? Será que você tem se permitido distrair? Irmãos, o ruído é muito sério nos nossos ouvidos. É muito sério. A gente não pode confundir a voz de Deus, irmãos. Mesmo que esteja sendo difícil, que tu estejas passando, para tudo. Para ouvir a voz do Senhor. A nossa tendência, irmãos, é às vezes a gente até se vitimizar, ter autocomiseração
E quando isso acontece, a gente empresta os nossos ouvidos pro inimigo. Eu quero ler com vocês uma palavra de Mateus 16. Se você puder, tiver com essa Bíblia, você possa abrir Mateus 16, do versículo 13 ao 23. Aqui fala sobre Pedro, um homem apaixonado por Jesus, mas que em diversos momentos ele teve atitudes por não discernir a voz do Mestre. A palavra de Deus diz em Mateus 16, do 13 ao 23, assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: Em vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu te darei as chaves dos reinos do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que interessante, irmãos. Pedro, neste mesmo versículo, tem duas atitudes. No primeiro momento, Pedro, ele discerne a voz de Deus, porque foi o Senhor que revelou a Pedro de quem era Jesus. Como diz a palavra de Deus aqui, que ele diz que Jesus era o quê? O Filho do Deus vivo. Não é interessante? Pedro, naquele momento, ouve a voz de Deus e reconhece de quem era Jesus. E mais um pouco adiante, Pedro ouve a voz do inimigo, soprando no ouvido dele, para que ele fosse uma pedra de tropeço para Jesus. A própria palavra nos afirma que Jesus ele não repreendeu a Pedro, ele repreendeu o que estava por trás de Pedro, agindo nos ouvidos de Pedro. Vocês conseguem entender a importância da gente identificar se realmente a gente está ouvindo, parando para ouvir ao Senhor? Se realmente a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus? Irmãos, isso é muito sério. Deus, ele, no capítulo 17, onde fala sobre o Monte da Transfiguração, Deus, por mais que aquela atitude que Pedro se permitiu agir sobre o Senhor, Deus não paralisou o que ele precisava fazer. Ele levou Pedro ao Monte da Transfiguração. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite para vocês: tomem cuidado com a voz que vocês estão ouvindo. Tomem cuidado a voz que vocês estão ouvindo, seja contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho, contra teu pastor, tua pastora, teu líder, tua igreja. Toma cuidado. Começa a te avaliar
e começa a perceber se Jesus, amados, agiria da maneira que muitas vezes a gente age, desagradando o coração de Deus. Vocês conseguem identificar de como Pedro, ele conseguiu, por 2 momentos, emprestar os ouvidos a Satanás? Irmãos, quantas vezes eu ouvi certas coisas e tive consequências que feriram a mim, feriram a minha família, pessoas que eu amo. Mas a misericórdia de Deus é que me alcança. E por mais que eu tenha defeitos, Deus, ele não vai deixar de fazer. Se eu reconhecer que eu preciso dele, ele não vai deixar de fazer o que ele precisa fazer na minha vida, na tua vida. A gente precisa aquietar nossa alma, irmãos. É tempo de se aquietar no Senhor, pra gente conseguir ouvir. Porque não tem como você ouvir Deus angustiado, ferido, machucado, revoltado. Não tem como. A palavra que eu tenho para ministrar o seu coração: aquieta. Para tudo. Deixa teus achismos para trás. Deixa tudo aquilo que tu formalizou na tua mente, que você acha que você tem razão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não fala nada. Deixa Deus falar com você. Amados, Deus, ele fala no Salmo 18 que na nossa angústia podemos clamar ao Senhor e ele do seu santo templo nos ouvirá. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Eu quero te dizer essa noite, de resolver, seja o que for, com a força do teu braço. Procura o Senhor, mas procura de uma maneira totalmente despojado do teu eu. Diminui, irmão, diminui, para que Deus cresça na tua vida. Muda as roupagens, tira as vestes velhas, permite a roupagem nova do Senhor, vestes brancas, alvas, como ele diz na sua palavra. Para com os teus achismos. Para de julgar. E começa a te permitir ouvir aquilo que Deus tem reservado para ti. Amados, não é tempo de porfiar. Não é tempo de estar em divisão. É tempo de estar em unidade, em primeiro lugar, com o Senhor, com a tua igreja, com o corpo de Cristo. Irmãos, aquilo que Deus é na tua vida, aquilo que Deus faz na tua vida, não é a mesma coisa que Deus vai fazer na vida do teu outro irmão. Porque para cada um, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus pode mudar tempos e estações, porque para Deus, amados, 1000 dias é como se fosse um. Mas Ele quer a disposição, Ele diz: esforça-te, dispõe-te, para que Ele te ilumine. Deixa o Senhor te sustentar com a sua destra fiel, mas da maneira dEle. Deixa Ele alinhar a tua visão nessa noite. Deixa Ele alinhar o teu ouvido. Deixa Ele ungir os teus lábios.
Deixa Ele ungir a tua mente. Deixa Ele tratar o teu coração. Porque tem coisas que você está fazendo que está desagradando e está sendo pedra de tropeço para você desatar. Mas você precisa aquietar. Deixa Deus dizer para o mar do teu coração: mar, aquieta-te. Porque senão você vai fazer e vai estar tomando decisões que não vêm da parte do Senhor. Deixa Deus agir no teu coração. Ele não é mal educado. Ele é precioso. Mas hoje Ele quer varrer teu coração. Ele quer varrer onde está sujo. Ele quer tirar as escamas dos teus olhos. Ele quer desobstruir os teus ouvidos. Ele quer alinhar a visão dele com a tua visão. Os teus ouvidos com o ouvido dele. A sua boca. Para que você seja alguém que possa resplandecer no Senhor. Deixa Deus fazer. Deixa Ele ser o oleiro. Deixa Ele te quebrar de novo. Deixa Ele esmiuçar o teu coração novamente. Deixa Ele te fazer um vaso novo. Vasos para honra, não para desonra. Irmãos, recebe onde você está essa palavra. De ouvir a voz de Deus, de se aquietar e de se acalmar no Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Que você receba essa pequena mensagem no teu coração. E que você possa entender que Deus te ama e se preocupa demais por você. Deixa eu orar por ti. Amém? Meu Deus e meu Pai, aonde houver, Deus, 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nesse momento, Senhor, famílias estão unidas, Deus, em oração, em busca da Tua palavra. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, meu Pai, desatar a percepção, os sentidos de cada um que está ouvindo. Meu Deus, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa desobstruir, que o Senhor possa dar um coração novo, uma mente nova, um ouvido novo, uns olhos novos, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, ensiná-las a aquietar no Senhor. E que elas entendam, Senhor, que elas não podem resolver nada. Mas se elas se achegarem aos teus pés, se elas te buscarem, se elas aquietarem, ó Deus, elas ouvirão e seguirão o caminho que o Senhor tem reservado para cada uma delas. Ó Deus, aonde estiver, Senhor, uma pessoa agora, Deus, que esteja sentindo algo, uma angústia em seu coração, que ela seja ministrada agora com o poder de Deus e a glória do Senhor. E que o Senhor renove as suas forças, tirando ela, Senhor, de um caminho que ela estaria seguindo, que não é a vontade do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão, porque eu sei que sairão daqui renovados, ouvindo a voz de Deus. E que não se culpem, Senhor. Não se culpem, Senhor, mas busque levantar outra vez. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Seja abençoado essa noite, irmãos, poderosamente. Que essa palavra venha alcançar o teu coração e que você seja cheio do Espírito Santo para discernir a voz do teu mestre e contar as bênçãos e as vitórias que Ele vai ter determinado para você. Um beijo, fique em paz. Shalom.